Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para passar uma dica sobre o uso do microfone, ok? Vamos falar sobre o nosso queridinho. Eu não vou falar aqui para vocês sobre a parte técnica do microfone em si, mas eu vou falar para você, vou te dar algumas recomendações de como usar esse artefato, esse dispositivo com mais sucesso, baseado em técnica vocal, ok? Então vamos lá. Quando nós pensamos em microfone, geralmente nós buscamos que o aparelho coloque nossa voz com uma sonoridade mais adiante do que nós conseguiríamos fazer sozinhos num ambiente grande, cheio de gente e com bastante ruído. Este é o papel fundamental do microfone. Então, quando você estiver microfonado, seja com um microfone de lapela, como o meu, um microfone que fique acomodado do lado da sua boca, ou até mesmo um microfone de mão, é importante que você se lembre, mesmo que você não esteja se escutando, e eu acho que essa é a parte mais difícil, que você já está amplificado vocalmente falando. Qual é o objetivo do microfone? Levar a sua voz aonde você não conseguiria sozinho. Então não faz sentido se você falar forte, falar alto, gritar, perder a linha e tentar projetar a sua voz como se você não estivesse microfonado. A grande vantagem do microfone é essa. No uso do microfone, eu vou te dar a seguinte dica. Se o microfone for seu, teste o seu microfone com a proteção, aquela espuma que fica aqui em cima, ou sem a proteção. Faça o uso dele das duas formas. Nem todos os microfones são indicados de usar aquela espuma. Existem microfones que quando você coloca aquela espuma, você perde um pouco do conteúdo de harmônico da sua voz. Algumas espuminhas tiram o agudo, outras espuminhas tiram o médio. Então eu sugiro que você faça o teste e grave, use o seu microfone com a proteção da cápsula e sem a proteção de espuma, aquela proteção anti-saliva, não é verdade? Porque às vezes, sem a espuminha, o som te agrada mais. O microfone, o som do microfone, ele tem que agradar você e não quem estiver te ouvindo. Tem que agradar você, porque você tem o feedback auditivo da sua voz. Você está acostumado com a sua própria voz e é essa sensação que ele tem que te dar. Ele tem que dar a sensação daquela voz que você escuta ressoando dentro da sua cabeça. Então, pensando em calibração de som, você tem que colocar no seu microfone o grave, o médio e o agudo. Não pense em deixar o seu microfone com muito reverb, mas use o reverb com sabedoria. Primeiro, para não ficar over, não ficar aquele som ecoando muito. Segundo, para não ficar um som que cruza, que bate no fundo do salão, no fundo do ambiente onde você está e ele volta cruzando e quem estiver lá no fundo não vai conseguir entender o que você está cantando e o que você está dizendo. E terceiro, para você mesmo não perder a referência sonora da sua própria voz. Então é importante, mesmo que você não goste, que é uma característica de muitos cantores, colocar bastante agudo e bastante reverb. Coloque médio e deixe o seu microfone com grave também. A sua voz contém essas três qualidades harmônicas. Você precisa ter o grave, o médio e o agudo encaixado no seu microfone, calibrado para você. Não coloque muito reverb, a não ser que você tenha um técnico na mesa que trabalhe esse reverb para você nos momentos dramáticos, numa apresentação de músicas maiores, músicas de diva, essas músicas grandiosas. Aí ele coloca naquele final e depois ele volta para aquele que você havia combinado no começo, quando você passou o som com aquele técnico, tá bom? Então, use o microfone de uma forma dinâmica, de forma que ele traga para quem está te ouvindo as qualidades da sua voz. Não foque em uma qualidade só. Não foque no grave, não foque no médio e não foque nos agudos. A música precisa ter toda essa sonoridade de forma completa. Então,
trabalhe com os 3 pilares da voz para você ter um harmônico bem identificável para quem estiver te ouvindo. Tudo bem? Agora vamos falar sobre a forma de usar o microfone. Você tem, alguns microfones têm o lado certo de usar, outros não, mas alguns microfones têm. Você precisa saber se o microfone que você usa é unidirecional, tá? Se você precisa estar com ele desta forma. Existem microfones, e você precisa se atentar a isso, que você não pode cantar assim, ele não capta bem a tua voz assim, que ele capta melhor se você colocar ele nessa posição. Busque essa informação acerca do seu microfone. Existem microfones de estúdio, por exemplo, que nós preferimos posicionar ele assim, de ponta cabeça. Então, veja a posição ideal do teu microfone. Essas informações estão na caixa, a direção do som, como ele capta o som. Isso está no manual, na caixa do seu produto, certo? Se você não tem um microfone e você chega no ambiente e está ali com um microfone que o lugar te oferece, faça o teste na hora que você passa o som, verifica cantando assim, depois cante assim e peça para alguém ir longe, ouvir você, peça para alguém cantar e você se distancia, vai até o fundo do salão e escuta a pessoa falando com o microfone assim, e você vai perceber se tem a falha na captação desse som. Assim você vai ter a direção de como usar aquele dispositivo de forma efetiva na hora que você estiver se apresentando, tá bom? Outra dica que eu quero deixar aqui para você é a forma de segurar o microfone. Eu sei que existem pessoas que fazem os dedinhos, né, no microfone e canta assim e toca uma flauta no microfone. Mas eu sugiro a você que se você for fazer isso, faça isso quando você tiver muita intimidade com o tamanho do objeto, se for um microfone seu, até porque se falsear e ele cair no chão, você não está dando prejuízo para o seu contratante. Do contrário, com simplicidade, segure o microfone de forma firme, com os 4 dedos e o dedão apoiando. Segura ele assim. É ideal que o microfone fique nessa angulação de mais ou menos 90 graus. É muito importante que você mantenha também ele afastado da sua boca. Se você quiser uma medida que funciona muito bem e é muito padrão, é que ele fique afastado da sua boca 4 dedos. E você mantém ele aqui. Eu sei que existem pessoas que têm o hábito de aproximar o microfone, colar o lábio no microfone. Embora para você que faça isso não pareça, para quem te escuta no fundo do salão, no fundo do ambiente que está tendo a apresentação, o teu som fica distorcido pela presença do puff. Fica falando muito perto e os lábios encostam nessa cápsula e distorcem o teu som. Então, evite isso para quem está ali para te assistir. Proporcione para essa pessoa clareza de som. Mostre uma coisa que são detalhes tão pequenos que às vezes quem está te assistindo nem sabe que você pensou, estudou e planejou isso. Mas quem está te assistindo colhe os frutos disso e vai considerar a tua apresentação uma apresentação de qualidade. Outra coisa, não segure o microfone na cápsula onde tem a captação do som da sua voz. Não segure ele aqui, porque quando você segura ele exatamente aqui, existem microfones que estão fazendo a captação em toda a sua base e você acaba impedindo a entrada desse som quando você segura aqui. Eu sei que para o cantor de rap, às vezes um cantor que está numa performance mais dramática, isso é importante, fazer o estilo, põe o dedo e tampa com a mão. Entenda que nesse momento, se você não tiver com uma performance corporal que compense o som, você vai apenas abrir mão de sonoridade para quem está te ouvindo. Se você estiver dando um grito e quiser segurar a cápsula com drama, a mão toda na cápsula, os 2 pulsos e você esconder esse dispositivo na sua mão, que esse grito consiga ser captado nesse objeto na hora que você estiver segurando. Se não, você faz a mesma dramatização segurando esse microfone mais embaixo, deixando a cápsula de captação livre e fazendo um movimento dramático com o seu corpo. Assim você não perde qualidade sonora e não tem distorção na sua voz.
a não ser que você seja um profissional do beatbox, por exemplo, que usa a distorção e distorce isso usando a mão e abafamento nesta cápsula de captação de som, certo? Outra coisa que eu gostaria de sugerir para vocês sobre este trabalho com o microfone é que você entenda que o microfone está calibrado e quando você calibrou ele, você cantou geralmente ali numa região medial, uma região mista, então a gente calibra por ali. Quando você for calibrar antes da apresentação começar, cante os seus gritos, cante as notas agudas nesse microfone. Calibra ele para ele receber essas notas agudas. Eu acredito que você já tenha passado por um momento onde você viu um cantor cantando o agudo e o agudo estourando. Não é verdade? Porque na hora em que ele passou o som, aí ele olha para o técnico, olha feio para o técnico e fala: ah, a gente passou o som e agora o som está estourando. A hora que ele passou o som, ele não cantou a nota aguda. E aí ele gostou do som ali no médio, falou: ai, põe mais agudo. Ai, põe um pouquinho mais de reverb ali naquela região média que ele estava cantando. E quando ele cantou o agudo de fato, esse som ficou estourado, ficou descalibrado e não serviu. Quando você estiver cantando uma nota aguda, você não pode afastar o microfone. Não que você não pode, que é proibido, mas procure não afastar o microfone, ok? Primeira coisa, quando nós cantamos um agudo, você que faz o PDV tem que ter o controle desse agudo. E não é vantagem que você afaste, porque se você afastar, a tua tendência vai ser de cantar esse agudo bem forte, principalmente para ele captar quando estiver aqui um pouquinho mais longe. E o objetivo não é esse, o objetivo é te amplificar o tempo todo. Como que você canta uma nota aguda se você não quer ser ouvido naquele extremo? Então, se você está cantando um agudo, é agudo para valer. Quem está te ouvindo, ele tem que ouvir essa crescente. E se você afasta, você interrompe esse processo. Então, na hora que você está cantando a crescente da música, você tira o microfone, quem está te ouvindo vê, até pode entender que você está gritando, mas ele perde esse momento da música. Então, o ideal é que no momento que você cantar o agudo, você mantenha o microfone no mesmo lugar. Calibre o agudo aqui na tua saída, no momento em que você estiver cantando, você calibra isso e cante e deixe o microfone fazer o papel dele, que é jogar a voz para quem está te ouvindo de forma amplificada. Não faz sentido você gritar e tirar o microfone. Às vezes, um técnico de som pode falar para você: olha, quando você estiver cantando, afasta o microfone porque estoura. O papel do técnico de som, na verdade, é fazer isso por você na mesa de som. Ele não pode pensar em calibrar o teu microfone e deixar os botões fixos e ele sair. A tua apresentação precisa da presença dele. Então ele calibrou, você está cantando. Começou a agudizar e ele vai regulando isso na saída. Esse é o trabalho dele. Eu sei que a maioria quer fazer dessa forma, né? Põe lá, fixa lá os botões e ele sai e você fica cantando e aí na hora em que você fizer o agudo, esse som vai estourar e resta você puxar o microfone. Mas se você puder, tiver alguém que possa te ajudar nessa mesa de som, peça para a pessoa ir calibrando de acordo com a tua apresentação. Ele não vai mexer muita coisa, mas ele vai mexer um pouquinho no volume, tirar e colocar, melhorar um pouquinho o reverb no momento que a música vai ficando mais dramática e depois ele vai voltar àquele padrão escolhido no início da apresentação para as demais canções. Isso é o ideal. Quantos cantores você já viu tirando o microfone e você perde totalmente o som, você não entende o que ele está fazendo e não ouve o que ele está fazendo? Não se esqueça, se você vai gritar, se você vai dramatizar numa música, deixa o teu público ouvir o que você está fazendo, tá bom? Grite com o microfone aqui. Se você observar uma cantora, tem uma cantora que eu atendo que chama Vanessa Jackson. Quando a Vanessa grita, ela tá com o microfone aqui, porque ela quer gritar e ela precisa que o público ouça que naquele momento da música, num Anymore, de All By Myself, você está gritando Anymore! Você não vai fazer Anymore! Existem cantores que têm a competência para isso? Sim. Cantoras líricas, cantores muito grandiosos, cantores potentes, eles podem fazer isso sim. Os cantores grandiosos e potentes
tem bala na agulha, tem caixa respiratória, tem técnica de lírico, tem amplificação no próprio corpo, sabe usar isso com muito conhecimento. Mas um cantor popular não pode se arriscar a perder o seu momento mais performático, o auge da sua música, porque afastou o microfone, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Me conte se você está usando esse microfone direitinho lá no grupo. Eu espero vocês. Até a próxima!